Apocalipse, capítulo 4. Nós já estamos no quarto capítulo de Apocalipse e agora saímos das 7 cartas da Igreja da Ásia e nesse momento vamos entrar pelas portas dos céus, pela palavra e enxergar o trono do Todo-Poderoso. Então prestem atenção na leitura. Não deixa nada distrair a tua mente nesse momento. Porque agora, nesse instante, iremos entrar na sala do trono de Deus. Para isso, vamos buscar a Deus em oração, para que a gente possa mergulhar e entrar por esta porta. Pai, nós louvamos o Teu nome e adoramos ao Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu até aqui na direção do Teu Espírito. Cremos que o Senhor se encontra em nosso meio e continuará trabalhando em cada vida e em cada coração. Ó Deus, me use como instrumento nas Tuas mãos. Ó Deus, como nós cantamos aqui nesta noite, o meu coração, tudo que tenho e tudo que sou é do Senhor. Então que eu seja nesse momento um instrumento nas Tuas mãos a transmitir a Tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade em falar em cada coração de forma particular. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Amados, no Ibope de 2016, constatou-se que no povo brasileiro, 5 horas e 28 minutos por dia, o povo brasileiro está sentado diante de uma televisão. Os programas que mais eram assistidos em 2016 era novela, Jornal Nacional e o BBB. Agora, uma pergunta: por que a TV e vídeos exercem tanto fascínio imaginário nas nossas mentes? Porque todos nós, quando queremos descansar a nossa vida ou relaxar um pouco, nos sentamos diante da televisão para assistirmos algo. A televisão, videogame, vídeos em geral, é uma porta de esperança para uma infinidade de pessoas.
Porque o mundo em que elas estão vivendo agora está tão caótico que elas permitem que outros mundos irreais entrem no seu próprio mundo. E o povo brasileiro é um dos povos que mais assiste televisão ou vídeos, principalmente agora com o celular na mão. Aliás, quem lembra daquele programa do Silvio Santos, A Porta da Esperança? Quem lembra desse programa A Porta da Esperança? Ai, ai, né? Do Silvio Santos. O povo adorava aquele programa. Por que era tão bom? Porque ela oferecia uma esperança imaginária para as pessoas que estavam lá. Talvez para ganhar algo. Mas a esperança que era imaginária, em algum momento ia acabar. Hoje à noite, meu objetivo para com a igreja é abrir diante de vocês e de mim uma outra porta de acesso à esperança. A porta dos céus. A fome e a sede que os brasileiros demonstram por televisão, assinaturas, Netflix, streamings, revelam a carência que todos nós temos para ter ânimo e esperança no nosso coração. Eu e a minha esposa adoramos, ela não está aqui, eu posso comentar. Chegaram no fim da noite, assisti eu e a patroa e as crianças. A gente vive sorrindo e se divertindo com aquela série. Mas, no entanto, a porta da esperança das nossas almas, que é faminta pela televisão, ela deve ser faminta também pela palavra de Deus. Porque é ela quem vai nos levar até essa porta da entrada no céu. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 15, verso 13, de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus não é somente a fonte de esperança, de alegria e de paz, mas é também o transbordar da esperança nas nossas vidas. Em outras palavras, só é possível ter esperança através da palavra de Deus. Não existe outra forma. A Bíblia é a que nos leva até a porta do céu. A Bíblia nos revela o Deus soberano. A Bíblia nos revela o Salvador na pessoa de Jesus Cristo. E isso fica claro no texto que nós acabamos de ler. No verso 1 nos fala: depois dessas coisas eu olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A porta que Apocalipse capítulo 4 abre diante de nós e diante de João, que escreve o texto, nada mais é do que a sala do trono de Deus. E quando entramos por essa porta, quando João entra pela porta, ouve primeiro, aquele: vem aqui, para que eu possa te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Irmãos, quando a gente para pensar, esse momento que entraremos pela sala do trono de Deus, será um momento único. Mas nós podemos agora imaginar, pela nossa mente imaginária, o que essa porta nos fala dentro da palavra de Deus. Ela nos revela o próprio Deus. Primeira coisa, quando nós passamos pela porta, nós vemos o próprio Deus sentado no seu trono. As pessoas vivem cheias de si, buscando alegria, buscando esperança nas riquezas e nos prazeres. E Cristo fica de fora. Nós vimos no capítulo 3, no verso 20, Jesus dizendo para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E agora, no capítulo 4, Jesus já não está do lado de fora. Ele está do lado de dentro da porta, mas da porta do céu. Então, é interessante notarmos que as pessoas que têm buscado esperança, as pessoas têm vivido uma vida de busca de alegria e de prazer, mas têm deixado Jesus do lado de fora. Porque quando nós colocamos Jesus para o lado de dentro da nossa vida, é como se nós entrássemos pelas portas do céu e pudéssemos ver de forma notória a pessoa do próprio Deus sentado no trono. A pessoa que deixa Jesus do lado de fora é conhecido pela palavra de Deus de louco, tolo. Mas nosso Deus é gracioso, irmãos. O homem pode fechar a porta do coração ou até a porta da igreja para Jesus. Mas é Jesus quem abre a porta e nos convida a entrar pela porta do céu através da fé no seu Filho. Não existe outra forma. Nós podemos até trancar Jesus do lado de fora do nosso coração, mas Jesus mantém a porta dele aberta para aqueles que querem pela fé se aproximar e entrar pela essa porta do céu.
É impressionante quando nós lemos o texto, no verso 13 e o verso 14 do capítulo 5. Olha que interessante, veja como termina essa parte de exaltação a Deus na porta do céu. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Amados, quando nós entramos pela porta dos céus, dentro na sala do trono de Deus, nós vemos de forma de revelação do próprio Deus o futuro glorioso que nos espera depois dessa vida. Glórias, honra e poder somente para Deus. Você quer ter essa experiência de poder entrar na sala do trono de Deus e ver com seus próprios olhos o Senhor Salvador sentado no trono? Você quer encher a sua alma de esperança e de alegria ainda hoje? Então, preste atenção no que o texto pode falar com você nesta noite. Na terra as coisas estão caóticas, afinal, Cristo tem tentado se revelar ao mundo através da igreja. As pessoas, mesmo que se dizem cristãs, seguem buscando seus próprios interesses pecaminosos. Então, quando nós olhamos ao redor e descobrimos que mesmo os crentes, pessoas que confessam a Jesus, fazem parte de uma igreja, têm deixado faltar amor, pessoas que não estão dispostas a pagar o preço por causa de Cristo, pela justiça e pela verdade, não querem pagar o preço pela santidade e caminhar de forma santa diante de Deus, constroem uma falsa imagem de si mesmo e relutam em falar do amor de Deus para as outras pessoas. E mesmo vivendo desse jeito, Deus abre oportunidades para a igreja viver e testemunhar do amor dele. Graças a Deus, amados, que a história não termina na terra. Glória a Deus, porque a história da minha vida não termina aqui nesta terra. No capítulo 4, o Apocalipse nos leva de forma de transferência do momento em que vivemos na terra para uma igreja no céu, onde resiste a esperança real das nossas almas. Deus é a primeira coisa que nós vemos quando entramos por essa porta. Imagina o João entrando por essa porta pela visão que ele viu, e ele enxerga a primeira coisa, o destaque, é o próprio Deus. A visão do Deus todo soberano, todo poderoso, o Criador dos céus e da terra, e é Ele quem enche-nos de esperança para viver, para nos dar força, para lutar. Então, quando nós entramos por essa porta, é Ele quem vai trazer ânimo aos nossos corações. É Ele quem vai trazer esperança de uma vida não aqui nessa terra, mas de uma vida eterna que Ele nos dá através do Seu Filho Jesus. Diante do mundo mergulhado no caos, na desesperança, medo, melancolia, Deus, mais uma vez, quer se mostrar que está no centro de tudo. Ele é soberano, está no controle de todas as coisas. E é por isso que Ele te convida a entrar por esta porta, para enxergar quem realmente está sentado no trono. Nós podemos ter presidentes, podemos ter um líder mundial, e isso vai acontecer, nós vamos ver no decorrer de Apocalipse. Mas, amados, o único que governa todas as coisas nesta terra é o próprio Deus. É só Ele que está sentado no trono celestial. Não existe outro. Agora, preste atenção como revela no Apocalipse capítulo 4, a pessoa do nosso Deus. Versículo 2 do capítulo 4. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Primeira imagem que a gente consegue ver aqui, o trono. Aqui mostra claramente que Deus é soberano. Ele é o Rei dos Reis. Então, a primeira característica que nós vemos do próprio Deus sentado no trono é que Ele é o Rei dos Reis. Segundo, é alguém, não é algo. E vi alguém assentado no trono, mostrando que Deus é um Deus pessoal. Ele é uma pessoa. O que significa ser essa pessoa? Ele ama relacionamentos como nós. Deus é pessoal.
Ele gosta de se relacionar com as pessoas. Não é algo, qualquer coisa, é alguém sentado no trono. Alguém que se é sentado no trono parece tão distante por estar nos céus. Mostra que Deus é um Deus soberano e transcendente. É o Deus todo-poderoso, inalcançável. Uma outra situação, nós cantamos agora. Ele é um Deus único. O texto nos fala no verso 3, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante ao jaspe e sardônio. Brilhava como, né? Aqui mostra que Deus é único. Amados, não há como criar uma imagem de Deus, nem transformá-lo à imagem de criações. Por isso que nós não criamos e adoramos imagens. Você não vê em nenhum momento a aparência de Deus, vê apenas uma luz forte brilhando do trono. Como um cristal, como som. Olha que interessante. Deus ali não mostra forma nenhuma, porque Ele é único. Não tem como ser criado, desenhado. Deus é único e deve ser adorado. Ele é Espírito. Ele só se revela através do seu Filho, Jesus. Deus é glorioso. Amados, as pedras que são usadas aqui para representar a glória de Deus mostram a sua glória, a sua majestade. Deus é um Deus glorioso. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Imagina no trono de Deus um arco-íris atrás, assim, ó, na parte de trás do trono. Ele representa a misericórdia e a paciência do Senhor. A aliança que o Senhor fez com Noé quando houve o dilúvio. Então representa um Deus de graça, um Deus gracioso. Um Deus misericordioso. Não tem como nós vermos o trono sem enxergar a graça e a misericórdia de Deus. Por isso o arco-íris, ele não destruiu toda a criação. Ele foi gracioso com Noé, a sua família e toda a criação, colocando os animais na arca. Então isso representa a graça de Deus, como Ele é gracioso. Amados, é tão interessante que Deus é justo. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Essas manifestações relatadas em Apocalipse ressaltam que Deus é justo e aplica juízo com poder e grande glória. Deus é um Deus justo, irmãos. Uma justiça verdadeira. E aqui mostra, através dos relâmpagos, vozes e trovões, a justiça de Deus, como Deus é justo. João diz que frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo simboliza, além da iluminação, a sua atuação na criação e na preservação de todas as coisas. Deus é um Deus sustentador. Depois nós vemos diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal, brilhava como cristal. Esse mar de vidro, em contraste com a sujeira e o mar poluído pelo pecado, mostra a presença de um Deus santo. Uma água pura, uma água cristalina, sem nenhuma impureza naquela água. Mostra que Deus é santo. No centro e ao redor do trono, haviam outros 24 tronos, com 24 anciãos. Mostra que Deus é digno de todo louvor, porque é Ele quem está no centro. Em redor dos outros tronos, mas no centro é o próprio Deus. Ele governando todas as coisas. Amados, essa porta aberta no céu nos convida a entrar e contemplar o Deus Todo-Poderoso. O Deus do universo. A imagem que Ele representa nessa visão que João teve, mostra claramente que é muito melhor do que qualquer filme de ficção que a gente pode assistir na televisão. E é fato que aquela imagem nos traz uma satisfação e uma esperança gigante em relação a qualquer coisa que você possa procurar na tua vida nesta terra. Agora, o soberano do universo se revela
através da linguagem da palavra de Deus, para a gente se aprofundar e conhecer cada vez mais aquele que está sentado no trono, nós necessitamos da palavra de Deus. O acesso à sala do trono, a porta aberta no céu, não nos chega através de transes, arrebatamentos. Não vou chegar lá. Eu nem vou chegar a conhecer. A única forma de eu conseguir chegar dentro da porta dos céus e ver o trono de Deus é através das Escrituras. Conhecendo Ele, mergulhe na palavra de Deus. E aí você vai ver o Deus revelado através de Jesus, o Salvador, que é o caminho para te levar naquela porta. Porque Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mas para a gente conhecer a ponte, aquele que nos leva ao céu, somente pela palavra de Deus. Agora, prestem atenção, além de nos revelar o soberano do universo, Deus Todo-Poderoso, a porta do céu, Apocalipse capítulo 4 nos revela que os servos de Deus estão adiante de Deus, ou seja, como deve viver e os que vivem diante do trono, ou como devemos viver ao entrar pela porta do céu. Primeiro, versículo 6 ao versículo 8, diante do trono haviam 4 seres viventes. E isso me chama a atenção, todos eles com olhos bem abertos. Olhos na frente, para ver o futuro com motivação. Olhos para trás, enxergando a vida como uma avaliação, aprendizado. E ao redor, para avaliar as circunstâncias que nós estamos vivendo. E o mais interessante, para dentro das asas, né? Dentro das asas também tinham olhos, para enxergar a si mesmo, enxergar o seu coração. Então, primeira coisa que nós entendemos para conhecermos e estarmos na presença de Deus, nós temos que estar com os olhos em todos os lugares, olhos espirituais. Olhos para frente, olhando para o futuro com motivação, olhos para trás vendo o que eu já aprendi e o que eu errei para não errar. Olhos em volta nas circunstâncias que estão acontecendo diante de mim e olhos para dentro de mim. O que está acontecendo dentro do meu coração? Segundo, uma gente moderada, gente que equilibrada, que consegue levar a glória de Deus. Os 4 seres são semelhantes ao leão, ao boi, ao homem e uma águia. É a mesma visão que Ezequiel tem no seu livro. Os pais e teólogos da igreja cristã, especialistas na Bíblia, que viveram logo depois do tempo apostólico, no 2º e no 3º século, nos ajudam a interpretar esses animais. Em Ezequiel nós vemos as características do próprio Cristo. Leão, Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é o forte. A irmã Isadora até compartilhou aqui conosco, né? Morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Então aqui representa a pessoa de Jesus, os 4 seres viventes. Porque o que glorifica o Pai é o seu Filho. Segundo, o boi. O boi era um animal usado para serviço. Jesus deixou toda a sua glória para vir neste mundo para servir, representado pelo boi. Ou, o boi era usado também, o novilho era usado para sacrifício. Quem foi o sacrifício? Jesus. O homem é um ser racional. A palavra de Deus nos diz em Gênesis que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A inteligência nos foi dada por quem? Por Jesus. Nós somos semelhantes, nós somos inteligentes como Jesus é. Deus nos deu inteligência. Então, o homem aqui representa a sabedoria de Deus, a inteligência do próprio Cristo. E a águia é a objetividade, é concluir a sua missão. Uma águia, quando está voando, e o texto fala que a águia está voando, se você prestar atenção, uma águia em voo, não é uma águia parada. Uma águia, quando está voando, ela se prepara para pegar a sua presa, ela dificilmente erra.
Porque ela é objetiva. E Jesus veio com um objetivo para essa terra. Para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, para dar vida àqueles que creem nele. Então aqui em Ezequiel ele é representado por Jesus, mas agora eu vou aplicar esses 4 seres viventes a nós, servos de Deus. O leão representa a força, o boi o sacrifício ou a renúncia, o homem a inteligência e a águia a objetividade, a intencionalidade. Agora prestem atenção, força sem sacrifício gera violência. A inteligência sem objetividade produz só teorias. Objetividade sem força não gera perseverança. Objetividade sem sacrifício Objetividade sem sacrifício e inteligência vira religiosidade. E assim por diante. Na vida cristã nós precisamos cultivar a força, sacrifício, sabedoria e objetividade. Tudo isso junto e misturado para a glória de Deus. Então, qual que é a intencionalidade dos seres ali apresentados em Apocalipse? A glória de Deus. Através do quê? Da sua força, do seu sacrifício, da sua inteligência e da sua objetividade ou intencionalidade. O que Jesus está nos ensinando aqui no texto para a igreja, que nós não precisamos nos reunir como igreja para glorificar a Deus. Eu posso glorificar a Deus no meu dia a dia lá fora, usando a força que Ele me deu, usando a renúncia e o sacrifício, usando a inteligência que Ele me deu e a objetividade. Para dar um exemplo claro para você poder entender o que eu estou dizendo, né? Deus me deu forças para lutar por uma enfermidade. Eu fui forte. Você não. Deus quem te deu a força. Então a glória é dele. Segundo, o sacrifício. Brigando com alguém, meu patrão começou a brigar comigo e eu fiquei calado. Preferi receber todo o dano. Uma renúncia. Ouvi alguém, parei e fui servi-lo. Eu que servi aquela pessoa. Não. A glória é de Deus. E não porque eu fui lá ajudar alguém. Tem muito cristão batendo a mão no peito dizendo, eu consegui tal coisa, eu que fiz aquela obra, ajudei aquele irmão a pintar aquela parede, construir aquela casa. Não, gente, a glória é de Deus, a força vem dele, o sacrifício, a serviço vem dele. E agora a inteligência, nossa, eu fui inteligente para conseguir aquilo. Eu tive sabedoria. Não, a sabedoria vem de Deus, então a glória é de Deus. E eu fiz algo de forma intencional. Eu tenho um objetivo e consegui cumprir o meu objetivo porque eu fui positivo e cumpri com aquele objetivo que eu criei do ano passado. A glória é de Deus. Nós podemos glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância, nos detalhes da nossa vida. Quando nós entendemos que tudo isso que nós temos, a força, o serviço, a inteligência e a objetividade e intencionalidade vem de Cristo e não de mim. Então, os seres viventes representam isso. Agora, impressionem-se. Imagine tudo isso sincronizado com as questões celestiais. Imagina, amados, a força, a inteligência, o sacrifício e a objetividade sincronizado com as coisas celestiais. E não com as coisas terrenas. Nós estaríamos completamente ligados e sincronizados com as coisas eternas. O problema é que muitas vezes nós estamos tão voltados para as questões terrenas que nós nos esquecemos que tudo que nós temos aqui e fazemos aqui foi alguém que nos deu, que está sentado sobre o trono. Então, quando a gente sincroniza tudo isso que nós fazemos aqui com as coisas eternas, celestiais, é algo maravilhoso. É uma gente sincronizada com as coisas de Deus. Normalmente a gente acha que nós estamos sincronizados com Deus somente quando nós estamos num culto. Quando nós estamos numa célula, quando nós estamos... Não, amados. Eu posso viver sincronizado com as coisas dos céus todo dia da minha vida.
Note o seguinte: o ponto de convergência é a glória de Deus. Sempre que os 4 seres viventes adoram, fazem algo para adorar a Deus, e eles cantam uma música, né? Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Os 24 anciãos se prostram, tiram as coroas e colocam aos pés daquele que está sentado no trono. Os 24 anciãos são a igreja de todos os tempos. É o povo de Deus. É Israel, as 12 tribos, e depois no Novo Testamento, os 12 apóstolos, representando o povo de Deus, adorando a Deus. Então, todas as vezes que Deus é adorado e glorificado, os 24 anciãos se prostram, lançam as suas coroas diante dos pés de Jesus. A adoração é em palavras e em ação. O texto, quando nós vamos ler, a gente entende que enquanto os seres viventes adoram, cantando constantemente, Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, os 24 anciãos, além de descer e colocar as coroas, eles dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber glória, poder e honra. Tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, a adoração a Deus pela igreja não é feita só com palavras. É com ação. Precisamos aprender a concentrar nossos esforços na glória de Deus. Fazer do outro um estímulo para seguirmos adorando e entregar tudo o que somos e temos para Deus. Eu fico abismado quando eu ouço de pessoas dizendo: eu estou indo à igreja para ouvir algo de Deus, receber algo do Senhor. Não concordo. Porque quando eu venho à igreja para receber algo de Deus, quem está querendo ser exaltado? Eu. Eu venho no encontro com a igreja para entregar algo para Deus, porque a glória é dele. Eu venho aqui para entregar para Ele, através da minha palavra e através das minhas ações, algo para Ele. E em contrapartida, Ele me motiva a continuar entregando. Quando nós lemos na sua palavra, Ele nos revela quem Ele é. Então, amados, nós precisamos sincronizar na nossa vida, concentrar os nossos esforços na glória de Deus, não somente por palavras. Eu amo a Deus. Hoje de manhã eu disse algo que eu vou repetir essa noite. Hoje de manhã eu estava fazendo um devocional e vi num vídeo no TikTok ou na rede social um pastor americano que escreveu assim: se você ama Deus, você cuida de pessoas. Jesus disse para o apóstolo Pedro, depois de ressuscitado dentre os mortos: Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Jesus está dizendo: Pedro, você me ama? Então cuida daquilo que é meu, que são vidas. Então, se eu perguntar para as pessoas: você ama a Deus? Ah, eu amo a Deus. Você está cuidando de quem? Então, aquele que ama a Deus cuida de vidas, cuida de pessoas. Então, amados, o que eu venho fazer quando eu me encontro com a igreja é entregar algo para Deus. Adoração, a glória que Ele merece, o serviço que Ele merece e demonstrar o meu amor por Ele. Para que em contrapartida Ele, através da sua palavra, me instigue e me constranja. Não é para me sentir bem não, é para me constranger. A quando sair daqui, cuidar de pessoas. Cuidar de vidas para mostrar o meu amor que eu tenho por Ele. O serviço dos santos na sala do trono, não precisa dizer que o serviço dos santos na sala do trono é glorificar a Deus. É muito claro isso na imagem. Na visão que João teve, é muito claro isso. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, adorando a Deus. Portanto, desejo dar um passo além disso. Eu gostaria que você prestasse atenção na música que é cantada na sala do trono.
Existe uma música que é cantada, primeiro pelos 4 seres viventes e depois pelos 24 anciãos. É uma música maravilhosa. Nós vemos no versículo 8, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que é, o que era, o que era, o que é e o que há ainda virá. Depois dos 24 anciãos, tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque criaste segundo a tua vontade. Amados, ouvindo e refletindo sobre essa canção, nós descobrimos que o serviço dos santos na sala do trono se resume em 3 coisas. Primeiro, promover a santidade. Porque o coração, a gente fala, o que está cheio, o coração. E se o coração está cheio, isso se revela em ações. Então, olha que interessante. Primeira coisa nós vemos dos 4 seres viventes. Promovem a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Então, eu vou usar a minha força, o meu sacrifício, a minha inteligência e a minha objetividade para promover a santidade de Deus. São isso que os 4 seres viventes estão fazendo. Eles representam essas 4 coisas. E agora eles estão usando o que eles têm, o que Deus os deu, para promover a santidade de Deus. Como é que eu produzo a santidade de Deus? Vivendo em santidade. Porque o apóstolo Pedro nos escreve na sua carta, sede santos, porque eu sou santo. Jesus dizendo, o próprio Deus. Então nós vamos usar aquilo que Deus nos deu, pela representatividade dos 4 seres viventes, para promover a santidade dele. Segundo, exaltar a soberania, o Todo-Poderoso. Digno é o Senhor nosso Deus de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Exaltar a soberania de Deus, que Deus é o Todo-Poderoso. Como é que a gente faz isso, irmãos? Confiando nele, descansando nele, crendo que ele está no controle de tudo, até da minha vida. Ele é o Todo-Poderoso. Então, como é que eu sirvo a Deus? Promovendo a santidade, confiando nele. Perdi o emprego. Ele está no controle de tudo. Fiquei enfermo. Ele está no controle de tudo. E continuar adorando a ele. Promovendo a santidade dele. E por último, o que era, o que é e o que há de vir. Amados, isso aqui anuncia quem Deus é, quem Jesus é. Anunciar a salvação. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2. Apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, escreve: eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, qualquer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Amados, terceira coisa que nós vemos para servir ao Senhor é anunciar a salvação de Deus. Chegará um dia que Jesus julgará os vivos e os mortos. E quando ele vier estabelecer seu reino. Então, aquele que era, que é e que há de vir, precisa ser anunciado. Então, servimos a Deus anunciando a salvação. Apesar dos problemas que nós enfrentamos neste mundo, Deus é soberano e está sentado sobre o trono. Há uma maneira bíblica para os servos do trono viverem no mundo. O serviço dos santos é viver para a glória de Deus, promovendo a santidade, exaltando a soberania de Deus e anunciando a salvação de Jesus. Faça isso como verdade na tua vida. Busque nisso a sua esperança de viver. E você não terá problemas de viver a esperança em Cristo Jesus. Isso é muito claro. Feche todas as outras portas de esperança na vida e olhe somente para a porta que está aberta nos céus. Feche todas as outras portas. A porta da satisfação do desejo tal, a porta aqui do lado que tem me convidado a participar disso. Gente, fecha.
Isso é prazer momentâneo, vai passar e não vai voltar. A única esperança que é viva para todo sempre é a esperança de entrarmos pela porta dos céus. Amados, o Espírito de Deus nos ilumina, nos convence, nos inclina e nos capacita a ver, a levantarmos e a entrarmos pela porta. Uma vez na sala do trono de Deus, nós devemos adorar a Deus em majestade. Essa é a mensagem de Apocalipse capítulo 4. Paulo nos diz no Efésios capítulo 2, verso 18. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, eu tenho acesso agora a esta porta do céu. Pelo que Jesus realizou por mim, derramando o seu sangue no madeiro, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia, hoje eu tenho acesso a essa porta no céu. E eu posso passar por ela. Eu posso ver a glória de Deus. Talvez você não consiga enxergar toda essa glória, porque você não parou para imaginar aquilo que nós lemos. Então eu convido você a fechar seus olhos, para poder imaginar isso. Imagine você entrando pela porta do céu. E diante de você um trono, completamente reluzente, brilhante. Atrás daquele trono um arco-íris maravilhoso. E em volta desse trono 24 outros tronos, com 24 anciãos e 4 seres viventes com 6 asas, cada um, olhos na frente, olhos atrás, olhos por baixo das asas. E todos eles, dia e noite, sem parar, esses seres viventes, dizendo: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. E aí, enquanto seres viventes proclamam isso diante do Deus Todo-Poderoso, aqueles 24 anciãos em volta do trono de Deus se levantam, adoram a Deus cantando: Tu, Senhor, és soberano, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque Tu criastes todas as coisas conforme a Tua vontade. E as coroas que estão sobre as suas cabeças, eles depositam aos pés do Senhor. Isso é muito mais interessante do que qualquer filme e série de ficção já escrito na Netflix ou em qualquer outro streaming que nós assistimos. Só que isso não é apenas uma alegoria. Isto é real. Um Deus Todo-Poderoso sentado no centro de todas as coisas. E quer você queira ou não, é esse Deus que é adorado e glorificado. Se você não adorá-lo, se você não glorificá-lo, ele ainda continua recebendo glória e louvor. Se você não se levantar para adorar e para exaltar aquele que está sentado no trono, meu querido, minha querida, ele ainda continuará recebendo toda a glória e todo o poder, porque ele é o que era, o que é e o que há de vir. Então é um privilégio, uma oportunidade, uma maravilha, de forma graciosa, pela misericórdia do próprio Deus, nós termos acesso a tudo isso e podemos louvar e glorificar o nosso Deus através da sua palavra, através do Espírito Santo, pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É algo que não tem palavras para dizer o quão maravilhoso é.
quero ser participante dessa adoração e dessa glória. Eu quero viver somente para a glória de Deus. Pai, nós queremos adorar ao Senhor, porque é o Senhor quem recebe todo o poder, toda a honra e toda a glória. É o Senhor quem permite que nós cheguemos até as portas dos céus, pelo Teu Filho enviado por Ti, para morrer no meu lugar. Pelo sangue derramado na cruz, naquele madeiro, e pela ressurreição dos mortos, agora nós temos livre acesso pelo Teu Espírito a essa porta celestial. Uma esperança eterna, uma vida eterna nos é concedida quando pela fé depositamos a nossa vida diante do Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Pai, obrigado por nos ensinar como devemos viver para a Tua glória, usando a nossa força, nosso serviço, nosso sacrifício, a inteligência que o Senhor nos deu e a objetividade, a intencionalidade de cumprir um propósito, promovendo no dia a dia, no caminhar da minha vida, a santidade, glorificando e exaltando a soberania do Senhor, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e anunciando Jesus no meu caminhar. Enquanto todos estão de cabeças baixas e olhos fechados, eu gostaria de fazer apenas 2 perguntas para você. Talvez você esteja aqui nesta noite e nunca teve um encontro pessoal com o Deus Todo-Poderoso, com Jesus, e gostaria de caminhar com Jesus, para ter essa esperança que hoje nós podemos ter na pessoa dele. E gostaria de dizer nessa noite: pastor, eu gostaria que você orasse por mim, porque eu quero seguir Jesus, eu quero caminhar com Ele, eu quero me render ao senhorio dEle e caminhar do lado dEle agora por toda a minha vida, para ter a certeza e a convicção que eu vou entrar por essa porta dos céus e ver, primeira coisa que eu entrar por essa porta, ver o meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e caminhar com Jesus a partir de hoje, assumindo um compromisso com Ele, fazendo uma aliança com Jesus? Levante a sua mão, só eu estou olhando, mais ninguém. Alguém que gostaria de caminhar com Jesus e entregar-se a Ele? Agora você que já é salvo em Jesus Cristo e gostaria de viver para a glória do Senhor, mas percebe que tem deixado a objetividade de lado, usado as forças para outras coisas, não tem servido, não tem sacrificado, não tem renunciado para a glória de Deus, e gostaria nesta noite de fazer um compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, me ajude a usar aquilo que o Senhor nos deu para a Tua glória, usar a vida, a minha força, o meu serviço. E gostaria de falar com Ele nesta noite. Dê um sinal para que eu possa orar junto com você, porque eu também levanto a mão nesse momento. Amém. 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 Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso, Santo, 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 o único
merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Nós adoramos o Teu nome, Pai. O Senhor viu essas mãos levantadas nesta noite, que querem reassumir um compromisso com o Senhor em glorificá-lo com toda a sua força, no serviço, com a inteligência que o Senhor tem nos dado e com a objetividade e a intencionalidade de cumprir o propósito qual o Senhor nos deu. Que no caminhar da nossa vida possamos promover a Tua santidade, a Tua glória, a Tua majestade e anunciar a salvação através do Teu Filho Jesus. Que essas mãos que se levantaram, ó Pai, sejam usadas pelo Senhor para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse tempo, pela Tua palavra, e obrigado por manter essas portas abertas nos céus, onde podemos vislumbrar a Tua santidade, o Teu poder e quem o Senhor é. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela liberdade que nós temos de tê-la em nossas mãos. É o que nós oramos e clamamos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Os embaixadores vão chegar, nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Durante a semana nós temos as casas de paz. Algumas células ainda continuam nas atividades